Olá, que bom ter você aqui no canal Cristão em Concerto. Eu sou o Giovanni e hoje eu vou falar sobre a cegueira. Obviamente, eu falarei sobre a cegueira espiritual, com duas vertentes principais. A primeira, você está pronto para receber mais de Deus? Você reconheceria o mais de Deus? E em segundo, você está pronto para abrir mão do seu eu falho e pecador? De manter o seu coração flexível? Vamos lá? Eu tenho tantas histórias na minha vida que hoje eu associo a ensinamentos de Deus. O que eu quero dizer é que, como Deus é eterno, conhece tudo e não esquece de nada, eu penso que é fácil para Ele nos conduzir por um caminho bem maluco, totalmente desconexo, pois o nosso poder de raciocínio é ínfimo comparado ao dele. Ele pode fazer nós trilharmos um caminho plenamente milagroso por nossa vida inteira sem ao menos desconfiarmos disso. E esse caminho totalmente improvável termine num final apoteótico, de cair o queixo para qualquer um que chegue ao final da linha. Vocês entenderam o tamanho da coisa? Eu acho isso. Afinal, ninguém volta para contar. No devocional original, que eu coloquei na descrição, eu conto que meu pai me deu um carrinho de metal quando eu tinha entre 6 e 7 anos. E lembro que troquei com um vizinho por um outro que era de plástico. E hoje eu sei que foi um péssimo negócio. Noutra história minha, quando eu tinha uns 16 anos, eu fiz a mesma coisa com um rádio gravador que eu também tinha ganhado do meu pai. E o adulto que fez a troca comigo me enganou e se aproveitou da minha inocência para negócios, e foi outro péssimo negócio que eu fiz. E certamente não parei só nesses dois. Eu só estou contando o que é contável. Quando eu leio Marcos 8, 24 e 25, esse meu histórico de maus negócios vem à minha mente. Na minha cabeça, não tem sentido Jesus curar alguém pela metade. Se fosse assim, bastava fazer o cego voltar a enxergar apenas com um olho só. Isso seria metade da cura. Fazer um cara que era cego enxergar as pessoas como árvores, isso me faz pensar. Meu pai era uma pessoa muito simples, nasceu na roça, tinha pensamentos da roça. Aprendeu a ler e escrever, mas não estudou. Sabia o básico do básico. Era uma pessoa extremamente tímida, não olhava nos olhos. E depois que eu me tornei adulto, eu entendi que ele sempre tinha me dado o melhor, sempre. O carrinho de metal era feito para durar, o rádio gravador era excelente, eu que não sabia dar o valor devido. Você acha que meu pai poderia ser melhor em dar presente do que Jesus? Então eu te pergunto, será que era tão ruim assim enxergar as pessoas como árvores? Confesso que eu gostaria de enxergar as pessoas como árvores. Adoraria olhar para uma pessoa e ver quão profundas são suas raízes, ver os frutos que se formam nela, a sombra que ela dá para os seus amados ou para quem apenas precisa de um descanso, ver quão forte é o seu tronco e quão frondosa é a sua copa. É até poético. Saber que uma pessoa está passando por um inverno por estar sem folhas, ou até melhor que isso, saber a estação que ela está simplesmente olhando para as suas folhas. Nós, simples humanos, nos escondemos das pessoas. Se eu não te contasse, você não saberia que eu fiz péssimos negócios. A árvore não mente. Você conhece a árvore só de olhar para ela. Ela não esconde os seus frutos, sabe? Eu desconfio que esse cego que Jesus curou perdeu uma oportunidade de ouro. Jesus deu mais do que essa pessoa esperava. Quando a pessoa fica cega, tudo muda muito. A adaptação para quem fica cego deve ser a coisa mais terrível. Eu penso numas coisas, sabe? Antes, os olhos eram a candeia do corpo dele. E depois, como será isso?
Antes, só de olhar, ele poderia pecar ao desejar a mulher de um vizinho. E agora? Não peca mais? Começa a ter sonhos escuros, muda a sensibilidade, muda a forma de julgar, de pensar. Como eu disse num devocional anterior, até 50% do cérebro é dedicado à visão. Então, a neuroplasticidade muda o cérebro para se adaptar. Talvez ela se tornou em outra pessoa, afinal, 50% do cérebro da pessoa não vai ficar sem utilidade, o cérebro não para por causa disso. 50% é muita coisa. Esse ex-cego não era cego de nascença, pois ele reconheceu as pessoas, inclusive reconhecia as árvores. Então é claro concluir que houve mudanças importantes no cérebro dele e que isso pode ter mudado até sua personalidade. Eu acho que Jesus colocou ele num patamar superior, porém ele não reconheceu isso e acabou voltando do ponto de onde saiu quando ficou cego. Uma vez eu vi um comentário do pastor Edson Rebustini sobre um outro cego de Jesus, o cego Bartimeu. O comentário foi: o cego Bartimeu chegou perto de Jesus e Jesus viu tanta coisa para curar no cego que perguntou: o que queres que eu te faça? Isso é perfeito. A gente tem tanta coisa que tem que consertar em nós que às vezes o que incomoda a gente não é nem o pior que Deus vê em nós. Tinha coisas mais importantes na fila, que Jesus teve até de verificar. Qual desses problemas aí que te incomoda? Que nem nesse caso do cego de Marcos 8, eu vou chamar ele de Marquinhos para ficar mais fácil. Jesus saiu da aldeia com ele e só então fez o milagre. Depois de curado, disse para o agora ex-cego, o Marquinho: Marquinho, não volte para a aldeia. Isso abre espaço para muitas vertentes aqui, mas vou me ater somente à cegueira espiritual. Existe uma coisa muito interessante na cegueira espiritual, que é o fato dela poder vir principalmente pela visão. Você começa a ver coisas que te afastam do espiritual. Como será que o Marquinho lidou com essa situação? Não volte para a aldeia. Foi uma ordem de Jesus. A gente não sabe, mas eu prefiro pensar que o Marquinho entendeu o motivo dessa ordem de Jesus. Eu creio que ele pensou no seu íntimo. Puxa, tenho mesmo que me afastar desse lugar. Tenho que evitar todos esses gatilhos que fazem disparar em mim e causam cegueira. Puxa, agora entendi essa minha cegueira. Agora que eu estou enxergando novamente, preciso trilhar um novo caminho. Preciso ser uma outra pessoa, morrer para o homem que fui até agora, mudar tudo em mim. Mudar meu falar, minha aparência, meu sorrir, meu chorar. Quero viver o novo com o renovo. Acho que foi assim com o Marquinho. Sabe, eu conheci um senhor que envelheceu mal. Estava limitado e com mal de Parkinson. Era consciente, porém era teimoso demais. Embora tivesse pessoas dedicadas 24 horas por dia, mesmo assim ele não pedia ajuda. Queria fazer as coisas ele mesmo. Até que um dia ele caiu e trincou um osso importante. Estou resumindo e simplificando uma história que é trágica. Com essa experiência de vê-lo passar por isso, eu concluí que endurecemos durante a vida e nos tornamos teimosos, teimosos demais, e isto custa caro. Eu já tive que mudar os meus hábitos muitas vezes na minha vida. Nunca foi fácil e sempre foi dolorido. Mas conforme envelheço, percebo que está ficando cada vez mais difícil mudar e também dói cada vez mais. Mudar não é uma tarefa fácil. É para os fortes, os decididos, os corajosos ou os desesperados.
No primeiro devocional que eu fiz aqui, eu relatei um pouco do que foi o fim do meu casamento. Naquela época eu não percebi, mas fui ficando cego bem devagar. A minha cegueira veio aos poucos. E quando eu percebi, já estava na mais completa escuridão espiritual. O joio tinha crescido muito e eu não enxergava mais o meu trigo. O joio tampou a minha visão. Eu louvei muito a Deus, chorei muito a Deus enquanto eu cantava para Ele, pois a única força espiritual que eu mantive intacta foi a minha música interior. Ela me salvou de não desistir. Mas o meu padrão mental era: eu não sou merecedor, Deus não ouvirá minhas orações. Mas cantei, chorei para Deus por um longo tempo. Então me veio um pensamento libertador. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo. E mesmo que eu esteja na mais plena escuridão, mesmo estando no lugar errado, na aldeia errada, ou estando no meio do inferno, Deus não tem como deixar de ser o que Ele é, onisciente. Ele saberá que eu não desisti. Mesmo condenado, eu não desisti. Eu continuo errando, mas eu aprendi uma coisa muito importante. Eu louvo a Deus no escuro da minha alma. Eu louvo a Deus no auge do meu pecar. Eu louvo a Deus quando acho que Ele não me ouvirá. Quando eu estou tão impuro que eu sinto pena de mim mesmo. Mesmo estando cego, eu faço que nem Bartimeu, eu fico gritando o nome de Jesus. Eu sou uma ovelha barulhenta. Eu entendo que Deus tem um propósito na escuridão também. Obviamente, Ele não quer isso para nós, porém, somos nós que nos colocamos nessa situação. O problema da escuridão é a pessoa não aprender nada com ela. Isso é o pior. Ou a pessoa ser tão teimosa e achar que não precisa mudar, que ela vai conseguir evitar um novo erro sendo a mesma pessoa de sempre. Isso também é péssimo. O pior de tudo, a pessoa desistir, deixar o inimigo vencer. Faltou pouco para eu entrar nessa. Quando eu só tinha o louvor, Jesus se aproximou e me curou. Me apeguei à disciplina para semear. Olhei somente para o meu trigo, apesar do joio alto. Encontrei o rio de Deus e mergulhei. Estou aqui para te contar. Estou perfeito? Não, de forma alguma. Continuo lutando contra o pecado e continuo lutando contra o inimigo. Pois enquanto estiver vivo, eu sei que será assim. O inimigo trabalha na minha vida desde a minha infância, desde que nasci. E não é só isso. Tem as maldições hereditárias que são anteriores ao meu nascimento. Ou seja, cada vez que Jesus me perguntar o que queres que eu te faça, a minha resposta será diferente, pois eu planejo evoluir entre uma resposta e outra. Eu quero parecer diferente para Jesus, quero estar melhor, mesmo que seja só um pouquinho. Então, não desista, cante assim para Deus. Por isso o tempo todo eu louvo ao Senhor, bem-aventurado eu quero ser, então, mesmo na escuridão, eu sempre vou te louvar. Eu andava cego por aí, numa escuridão sem fim, tentando entender por que Deus deixou isso acontecer. Mas um dia Jesus segurou em minha mão e fez um milagre em mim. E fez um milagre. Fez um milagre. Ele fez um milagre.
estarei nos caminhos que o Senhor me mostrar, pois eles são melhores que os meus. Sempre são melhores que os meus. Oh, 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 oh. A pequena ferida da perda será preenchida com a bênção maior. Aquela derrota sofrida virará uma vitória maior. Aquele percalço no caminho certamente me livrou de um sofrimento maior. São esses detalhes que Deus reserva pra mim o melhor. Por isso o tempo todo eu louvo o Senhor. Bem-aventurado eu quero ser, então, mesmo na escuridão, eu sempre vou te louvar. Por isso o tempo todo eu louvo o Senhor. Bem-aventurado eu quero ser, então, mesmo na escuridão, eu sempre vou te louvar. Quando Deus tire todo, devolverá. Então mesmo na escuridão, eu sempre vou te louvar. Sempre estarei nos caminhos que o Senhor me mostrar, pois eles são melhores que os meus. Sempre são, sempre são, sempre são. A pequena ferida da perda será preenchida com uma bênção maior. Aquela derrota sofrida virará uma vitória maior. Aquele percalço no caminho certamente me livrou de um sofrimento maior. São nesses detalhes que Deus reserva pra mim o melhor. Por isso o tempo todo eu louvo o Senhor. Bem-aventurado eu quero ser, então, mesmo na escuridão, eu sempre vou te louvar. Por isso o tempo todo eu louvo o Senhor. Bem-aventurado eu quero ser, então, mesmo na escuridão, eu sempre vou te louvar. Espero que você tenha gostado da música. Pessoal, eu não leio os versículos. Primeiro porque na descrição do vídeo está escrito lá o versículo. Mas também eu quero estimular você a catar a sua Bíblia e dar uma estudada. Aproveita, dá uma estudada no capítulo inteiro. Eu vi uma vez um vídeo do Jesus Cop, eles falando que a gente tem que ler o capítulo, um antes e um depois, para entender o contexto, pelo menos, né? Então é interessante, né? Você catar a Bíblia, dar uma boa lida nesse trecho, e lá conhecer o Marquinho melhor. E você vê que eu gravei esse vídeo, ficou mais fluido, eu usei uma técnica diferente para passar a mensagem, e achei que ficou bem melhor. Poucos cortes, poucas emendas, poucos poucos né. Vou aperfeiçoar essa nova técnica. Agradeço, pessoal, por vocês estarem aqui comigo sempre, e peço que Deus os abençoe grandemente, e até a próxima.